Hoje nós iremos falar mais um pouco sobre o nosso tema, que é Conectados à Mesa, Unidos na Vida. E pesquisando um pouco, eu vi que estar conectado significa estar ligado a alguma coisa ou a algo, ou a alguém. E estar conectado à mesa significa então estar ligado a ela. E a mesa é um lugar de comunhão com os nossos irmãos e com Deus também, porque vão ter momentos que nós vamos ter que ficar um tempo a sós com Deus. E assim nós vamos continuar unidos na nossa vida. Mas para nós entendermos melhor, eu queria convidar os irmãos a abrirem as Bíblias lá em Lucas 15, do 11 ao 24, que vai falar um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Amém. E diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dá-me parte da herança que tenho direito. E coincidindo, o pai repartiu sua propriedade entre os dois, entre eles. Não passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo que possuía, bateu-se sobre aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi pregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele chegou a ter vontade de encher o estômago com vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei caminho de volta para meu pai, e ao chegar, lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida, levantou-se e saiu na direção de seu pai. Vinha caminhando ainda distante, quando seu pai o avistou e, pleno de compaixão, correu ao seu encontro, abraçou e o beijou. Então, o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Senhor meu Deus, peço agora, Senhor, que você possa estar abençoando, Senhor, a palavra que eu vou estar trazendo, que possa, Senhor, falar o que tem que ser falado, possa abençoar as pessoas que estão aqui ouvindo, Senhor. Abençoe tudo que for acontecer essa noite. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. No começo do texto, nós vemos que houve uma revolta do filho mais novo, porque ele queria parte de sua herança e não queria ficar mais na casa do pai. O pai entrega a parte da herança e logo depois ele vai para o mundo, começa a gastar dinheiro, ir a festas, faz novos amigos e pela primeira vez ele acha que ninguém poderia controlar ele, ninguém poderia falar o que ele deveria fazer. Vemos que a cidade começa a passar por um período de fome. Começa a passar fome e a gente vê que em um determinado período ele tem vontade de comer a comida dos porcos, que é composta por vagem de alfarrobeira. Algo que é muito nojento e acho que ninguém teria vontade de comer isso aqui. Mas o nível de fome era tão alto, ele estava com tanta fome, tantos dias de comer, que ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Depois disso, ele cai em si, se arrepende, volta para a casa do pai. E a gente vê que o pai não faz o discurso, não fala palavras bonitas, não vai brigar com ele. O pai apenas o abraça. E agora, a gente olhando para o nosso tema, que é Conectados à Mesa, Unidos na Vida. Nós vemos que o filho mais novo ele se desconectou da mesa. Ele se desconectou do seu pai. Mas quando ele caiu em si, se arrependeu, voltou para
pai recebe de braços abertos e se conecta novamente à mesa. E da mesma forma é quando nós estamos com Deus. Quando nós erramos, nos desconectamos de Deus. Mas quando nós caímos em si e nos arrependemos, Ele nos recebe de braços abertos e nos conecta novamente a Ele. Mas a gente tem que buscar, porque não adianta eu só querer me reconectar e ficar parado no meu lugar, ficar em estátua sem fazer nada. E a gente, Deus não vai vir com a gente, pegar a gente onde a gente está e levar para outro lugar. E falar assim, não vem aqui que eu vou desconectar. A gente tem que buscar desconectar Ele, a gente tem que tentar fazer o melhor para encontrar a desconectar. E tem uma ilustração que o pastor conta, que eu gosto muito. É assim, o homem estava em casa, quando começou uma grande enchente. A água começou a subir e ele pediu a Deus: Senhor, por favor, me salve. Pouco depois, algumas pessoas chegaram de barco e disseram: venha conosco, vamos tirar você daqui. Mas eles responderam: não precisa, Deus já me tirou daqui. A água continuou subindo, subindo. Então chegaram outras pessoas em um carro de resgate. E aí eles disseram: vamos, entre no carro, nós vamos te tirar daqui. E ele novamente acusou e disse: Deus vai me salvar. E a água continuou subindo, subindo ainda mais. E aí apareceu um helicóptero para resgatar. As pessoas gritaram: segura a corda, vamos tirar você daí. E mais uma vez ele diz: não, Deus vai me salvar. No final, a água tomou a casa inteira. E ele morreu. E aí ele chega no céu estressado, chega falando: Senhor, por que você não foi lá me salvar? Por que você não me ajudou? Eu te pedi e você não quis me ajudar. E aí Deus responde: meu filho, eu mandei um barco, um carro e até um helicóptero. E você não quis aceitar. Você queria que eu fosse lá com minha mão e tirasse você dali? Queria que eu fosse lá, te pegasse e tirasse? E às vezes nós temos que entender que Deus sim, Ele vai mandar pessoas. Vai mandar pessoas que nos ajudem, que vão nos ajudar a se reconectar à mesa. Mas Deus ele não vai vir, vai pegar a gente com a mão dele e vai tirar, e vai nos reconectar de novo. Isso tem que vir da gente. E às vezes nós estamos fora da igreja, pessoas estão fora da igreja e não estão conectadas à mesa. Às vezes elas estão fora porque se aborreceram, porque aconteceu algo que elas não gostaram, porque algo não foi do jeito que elas queriam. Mas eu acho que o pior é quando tem gente dentro da igreja que não está conectado. Parece que está em comunhão, parece que está feliz, parece que está todo mundo unido, mas não está conectado a Deus. Não está lendo a Bíblia, não está buscando a Deus, só está aqui dentro das quatro paredes. Só está aqui dentro, com os irmãos, mas quando sai das quatro paredes, acabou, não lê a Bíblia, não fala de Deus. E às vezes acontece aí, olhando para o filho mais velho, que está lá em Lucas 15, do 27 ao 31, que vai falar assim: este informou, teu irmão regressou, e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta sob salvo. Mas o filho mais velho se encheu de ira e negou-se a entrar. Então o pai insistiu com ele. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, e nunca tenho desobedecido a uma ordem tua. Contudo, tu nunca me oferecesses nem ao menos um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora teus bens com prostitutas, ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrasou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que eu possuo é igualmente teu. Nós vemos que ele parecia estar conectado. Ele estava sempre com o pai, ajudando o pai, estava todo momento ali com o pai. Mas ele não entendia que tudo que era do pai, tudo que o pai tinha era dele. Que ele conhecia o pai conhecia ele. E às vezes nós não entendemos que tudo que é de Deus também é nosso. Amém. Às vezes nós entendemos que Deus está sempre aqui com a gente, que Ele está nos vendo. Mas não, a gente, não, porque o teu filho chegou, essa outra pessoa chegou e tu está tratando ele melhor do que eu. Mas o melhor é quando nós nos arrependemos, Deus nos perdoa e nos conecta novamente a Ele. E eu não sei qual seria a continuação dessa história. Não sei se o filho mais velho se arrependeria, se ele iria entender, se ele ia falar: não, pai, me desculpa, eu entendi, eu dei mole. Mas eu sei que se essa história
continuasse, eu tenho certeza que o pai estaria disposto a perdoar. Estaria disposto a cuidar, a ensinar. E Deus está disposto. Ele está disposto a conversar com a gente, está disposto a nos perdoar, a nos ensinar e a nos mostrar o melhor caminho. A nos mostrar para onde nós temos que ir. E aí tinha uma ilustração que eu gostei muito. Ela parecia muito com o texto do Filho Pródigo. O nome que eu dei a ela foi o Filho Pródigo nos dias atuais. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção, ela é muito bonita. E diz assim: havia um rapaz chamado Daniel, que morava com o pai. O pai sempre cuidou dele, ensinou muitas coisas e procurava estar presente em sua vida. Mas Daniel começou a acreditar que seu pai estava impedindo que ele aproveitasse a vida. Certo dia, Daniel disse: pai, eu quero viver minha própria vida. Não quero mais que fique dizendo o que devo fazer. O pai ficou triste, mas não obrigou a ficar. Daniel arrumou uma mochila, colocou algumas roupas e saiu de casa. Ele saiu achando que tinha levado tudo que ele precisava. Nos primeiros meses, tudo parecia maravilhoso. Ele conheceu lugares novos que pareciam ser legais, conheceu novos amigos que ele achou que esses amigos iam estar sempre com ele, e sempre as pessoas que ele poderia contar tudo. Começou a gastar dinheiro. E aí, pela primeira vez, ele sentia que ninguém poderia dizer o que ele deveria fazer. Ele sentia que ninguém comandava, que ninguém mandava nele. Mas, de pouquinho a pouquinho, as coisas começaram a mudar. Aqueles amigos que ele achava que nunca ia embora, que estaria sempre com ele, foram. Aquele dinheiro que ele achou que ia ser aquele dinheiro que ele teria para sempre, que ele ia conseguir ficar nos lugares mais legais daquele dinheiro, também acabou. Os lugares que antes pareciam ser divertidos, legais, cheios de alegria, cheios de pessoas, começaram a parecer vazios. Daniel começou a trabalhar em qualquer coisa que encontrasse, apenas para sobreviver. Certa noite, sentou-se sozinho, em frente a uma pequena lanchonete. Olhou para sua mochila, estava velha e rasgada, e pensou: quando saí de casa, achei que estava levando tudo o que precisava. Ele achava que estava levando as roupas que precisava, o dinheiro, os objetos que ele gostava, o celular. Mas ele percebe que ele tinha deixado para trás justamente aquilo que ele mais precisava. Ele começou a lembrar daqueles jantares com o pai, das risadas, das brincadeiras, daqueles momentos que ele parecia que estavam felizes, das conversas, aquelas coisas que ele considerava antes chatas, que não eram legais. Ele começou a perceber que não eram tão chatas assim. Naquele momento, ele percebeu que ele não sentia só apenas falta da casa, do cômodo, do seu quarto, da cama. Ele começou a entender que ele estava sentindo falta do pai. Daniel voltou para casa aquela mesma mochila com que havia partido. Antes, cheia de roupas, objetos, sentimentos também, raiva, vontade de ir embora daquela casa. Só que agora, ela estava cheia de arrependimento. Quando chegou, ele não sabia o que dizer. Ele bate na porta. O pai abre. Daniel abaixou a cabeça e diz: pai, eu errei. Eu achei que eu precisava ir embora para encontrar felicidade. Mas eu percebi que estava procurando longe daquilo que eu tinha perto de mim. O pai, igual o pai do filho pródigo, também não fala discurso, não briga, nem palavras bonitas. Ele também apenas o abraça. Depois ele disse: filho, venha, a comida está na mesa. Às vezes, pensamos que precisamos sair da casa do pai, precisamos sair da comunhão para encontrar liberdade, para encontrar felicidade, para encontrar tudo aquilo que é mais legal. E aí, às vezes, dizem que cristão é chato, que cristão não é legal. Só que, quando nós estamos com as pessoas certas, nos lugares certos, nós entendemos que tudo é melhor. Mas o melhor é saber que quando a gente se desconecta por algum motivo, erra, Deus ele está ali, te esperando para conectar novamente a Ele, para te perdoar e para poder, igual o pai do filho pródigo, te abraçar. E eu queria ler o último
desse texto, que é o versículo 32, e ele vai dizer assim: porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste irmão, regozijar-nos, porque ele estava morto e reviveu. Ele estava sem esperança e ele foi salvo. Deus, ele celebra a nossa volta. Ele celebra quando nós chegamos, quando nós pedimos perdão. Ele está sempre para celebrar. Agora, eu queria te convidar a baixar sua cabeça e pensar se você está conectado, se você está junto com Deus, se você e Deus estão juntos, se você está entendendo que tudo que é de Deus também é seu. Você está entendendo que se você está indo nos lugares certos, se você está com as pessoas certas, você está com as companhias certas. Hoje, você tem a chance de se reconectar, pedir perdão. E eu tenho certeza que Deus irá te receber de braços abertos. Uma vez eu dentro de casa, cansado mesmo que aconteceu. Nem dessa vez eu quis sair, tudo lá fora traía com brilho e eu fugi. Depois dos portões sonhei, quando eu era rei, pude escrever algo novo usando somente minhas mãos. Os sonhos que eu almejei, as coisas que eu desejei, o que toquei, alcancei, construí, entreguei a ilusão. Mas sei que eu me perdi, tentando me encontrar. Foi na procura que eu posso, mas quando não tem mais lugar pra ti. E eu percebi que nada ganhei. O que eu amei, eu perdi, eu soltei, eu deixei para trás. Mas se eu tentar, se eu voltar, será que ainda há lugar que eu posso retomar minha direção? Depois dos portões eu vi o erro que cometi, o que conquistei, posso ver escorrendo por entre minhas mãos. Os muros em construção pra mim eram proteção. Busquei liberdade, encontrei o perigo, hoje eu sou solidão. Hoje eu sou solidão. Voltarei para casa, essa é a solução. Vou voltar, vou correr em sua direção. Eu cansei da odisseia, bobina soberba, presunção. Num instante eu avisto, vai se aproximar. Já não sei se apertou, mas preciso tentar. Não me ouça dos pés, começa a clamar. Não sei como vou falar, não sei se vais me aceitar. Pai, eu me humilho, me torno teu servo, me deixa voltar. Foi quando ele me alcançou, correndo me abraçou. Eu já era outro, mas seu amor não mudou. Me disse que perdoou, há muito me esperou. Se fez meu abrigo,
Por distante ou perdido estás, mas sei que Ele está te esperar. Eu sei que, mesmo que faltem forças e longe de ti, o Pai de amor te encontrar, vida nova vir. Irmãos, eu não sei como que está a sua vida hoje. Irmãos, eu não sei como que está a sua vida hoje, não sei se você está conectado ou se não, mas eu tenho uma certeza que Deus ele está pronto para te perdoar, Ele está de braços abertos te esperando. Hoje, você tem a oportunidade de voltar, restaurar a comunhão do Senhor e de experimentar novamente o amor, a graça, a misericórdia do Senhor. Não deixe essa oportunidade passar, não deixe para outro momento, porque Ele está te esperando, só você, para voltar. Ele está de braços abertos. Senhor, agradeço, Senhor, por mais um culto, Senhor, do mês da mocidade. Peço agora, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor, por cada pessoa. Peço, Senhor, que você possa estar abençoando cada pessoa, Senhor, na sua vida, que eles possam, Senhor, entender que nós precisamos nos reconectar ao Senhor. Nós precisamos estar novamente juntos. Nós precisamos entender que tudo que é de Deus também é nosso. Nós precisamos entender que Deus ele nos ama e Ele nos quer perto, Ele não nos quer longe. Mas que isso tem que vir de nós e nós temos que fazer a nossa parte. Senhor, peço por cada vida aqui, por cada pessoa. Cuida e dá direcionamento, Senhor, eu te peço. E eu te agradeço por mais um culto. Te agradeço por mais uma oportunidade. Peço que você possa estar abençoando esse mês, abençoando todos os cultos que estão por vir, Senhor, que possa estar dando tudo certo. E agora, peço que você possa abençoar cada pessoa indo para a tua casa, que possa estar abençoando, Senhor, que nada de vai acontecer, que você possa estar cuidando, Senhor, de cada pessoa e dando direcionamento. Abençoe ela nessa continuação de semana, que possa estar dando tudo certo. É isso que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus.